E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje, de acordo com o último vídeo, uma percepção que eu tenho tido de vocês e também com algumas conversas que eu tenho tido com alguns amigos, eu resolvi fazer esse vídeo de hoje falando sobre esse assunto polêmico, até eu posso dizer, de que algumas pessoas até nem gostam quando eu falo, algumas não acreditam, outras não concordam e tudo bem com isso, mas o pessoal não gosta muito quando eu falo que existe um racha dentro do Ocidente, mais especificamente até dentro da OTAN. Isso a gente pode ver de várias formas e até com o exemplo que está rolando agora, eu posso mostrar para vocês isso aqui. Claro que eu vou falar de acordo com a minha percepção, mas a gente pode perceber isso, é notável e inegavelmente de várias formas. Tá? Mas eu vou expor da minha visão, claro, e espero que vocês entendam. E claro que eu vou tentar falar de uma forma bem breve, mas como quem acompanha o canal sabe que eu tenho um pouco de dificuldade em falar rápido, em falar pouco, eu vou... Eu não prometo, mas eu vou tentar falar o mais rápido possível, tá bom? Rápido não, o mais direto e reto possível, tá? Então, para começar, é importante, assim, falar que uma boa parte das pessoas tem um entendimento de que o Ocidente como um todo é bem unificado, tem ideias e a moral e uma cultura parecida e que é todo mundo interligado, com pouquíssimas objeções um ao outro, assim, com poucas coisas que um quer uma coisa, outro quer outra, falando de uma forma mais simplificada. Mas a verdade é que isso é o oposto. É claro que eles têm várias agendas comuns, várias coisas que o interesse é conjunto, mas existem também bastante coisas que eles são diversos e divergentes, tá? Então, é sobre isso que eu vou falar hoje, porque a gente viu várias coisas já também, eu vou falando ao decorrer aqui do que eu for explanando para vocês, mas eu já falei sobre esse assunto em alguns vídeos, em alguns momentos, em alguns aspectos separados, A primeira vez que eu falei sobre isso foi em um vídeo que eu estou falando sobre a questão do mundo está se dividindo em blocos, provavelmente, mais uma vez. Mas o que acontece? Eu vou resumir a história aqui, para ficar mais fácil entender e cortar um pouco do tempo. Senão eu ficaria aqui horas com vocês, Mas, como não é novidade para ninguém, os Estados Unidos, especialmente depois da vitória na Segunda Guerra e também, teoricamente, eles terem vencido a Guerra Fria, eles consolidaram o poder deles e eles são o grande hegemon, especialmente do Ocidente. Quanto ao mundo já é discutível isso, mas pelo menos por um certo tempo eles se mantiveram no comando global. Então é natural que eles tenham essa postura soberanista, alguns chamam imperialista, a gente pode chamar de várias formas, mas a verdade é assim, quem manda não quer perder o poder, não quer deixar de mandar. Então os Estados Unidos têm essa postura. Eles estão ainda, teoricamente, é discutível isso, mas alguns acreditam que eles ainda estão no topo do mundo, controlam tudo, e eles estão tendo uma contestação desse poder. Então, obviamente, eles vão enfrentar para tentar manter esse poder deles. A gente falando isso, a primeira coisa que vem à cabeça é o quê? Rússia e China. E isso é verdade. Mas em uma escala diferente, de uma forma diferente também, isso acontece ainda com parceiros deles, especialmente parceiros europeus. E é sobre isso que eu quero comentar um pouco, porque a gente viu vários casos em que eles agiram em conjunto, e isso dá a impressão de que eles são unidos e que é tudo convergente, que eles atuam como um só, que existe uma comunhão. Mas é justamente sobre isso que eu quero contrapor aqui hoje, tá? Por exemplo, quando teve a invasão do Afeganistão, a invasão do Iraque, as duas, tanto a Guerra do Golfo também, quanto a invasão em 2003, a invasão na Líbia, um monte de processos aí a gente viu o Ocidente agindo, pelo menos majoritariamente, em consonância, assim, em união. Só que o que o pessoal não vê é quando eles não agem dessa forma, Ou, especialmente agora que está cada vez mais isso também, a gente pode discutir também que pode ser por conta desse processo de enfraquecimento, que alguns, inclusive, chamamos de processo de decadência, americana, mas talvez seja por isso, que alguns desses movimentos estão ficando cada vez mais fortes, em contraponto aos interesses americanos.
né? E por conta disso, os Estados Unidos agem contra seus próprios parceiros. É importante frisar parceiro, porque não necessariamente eles são, pelo menos verdadeiramente aliados. Alguns são, tá? Especialmente a Inglaterra é completamente aliada dos Estados Unidos. Né? A gente entende que o centro de poder desses dois países é basicamente o mesmo, né? É bastante interligado. Né? Eu já me referi a esse grupo, né? esse poder, né? De forma, em alguns vídeos, né? Falando que é o eixo Washington-Londres. Né? E essa estrutura de poder não é só em aspectos políticos, mas também naqueles grupos de poder, né? Grupos de interesses, né, que são multinacionais dentro desses dois países, basicamente, mas com outros também. Né? Aí a gente pode falar da França, da Alemanha e outros. Mas destacando esses dois países que eu falei depois, é aqui que o bicho pega. A França e a Alemanha. Porque é aqui que a gente vai começar a ver a primeira distinção. Tá? Embora eles sejam parceiros muito fortes, né, militarmente, economicamente e tudo mais, politicamente, a França e a Alemanha, apesar da Inglaterra também ser, mas esses dois países eles são potências por si só. E eles têm os seus interesses próprios, que nem sempre são os mesmos que os americanos. Quando são, eles agem em conjunto. E quando não, eles, digamos assim, travam uma certa disputa de influência, ou diplomática, ou política, ou o que quer que seja, no determinado assunto ali. Tá? Inclusive a gente viu isso com o assunto que eu falei no último vídeo, do golpe do Gabão, mas a gente vê isso em vários aspectos. Tá? Mas antes de eu entrar nesse aspecto em si, eu quero basicamente falar quais são, na minha opinião, os três, pelo menos os três principais grupos dentro da OTAN. Como eu comecei falando agora, né, tem a facção, vamos dizer assim, né, o grupo liderado pelos Estados Unidos, junto com a Inglaterra, que a gente pôde ver um pouco também disso naquele caso do Nord Stream, daquela sabotagem. Embora não tenha sido confirmado, é praticamente certeza que ocorreu aquilo daquela forma que foi dita. Né? Então a gente pode saber também, até com outros vários acontecimentos, a gente sabe que é dessa forma, que principalmente ali a Polônia, mas também a gente pode considerar a Noruega, alguns outros países ali também centrais e no leste, né, europeu, são dessa facção mais pró-americana. Enquanto existe outra facção que seria mais pan-europeia, assim, que é liderada, ou era pelo menos liderada até um tempo atrás, pelo eixo franco-germânico. Ou seja, pela França e Alemanha meio que lideravam esse movimento mais independentista da Europa com relação aos Estados Unidos. Não necessariamente seria de enfrentamento, mas assim, de querer ter sua própria liberdade, sua própria opinião, sabe? Sua independência mesmo no tocante aos assuntos desses países. Né? Poder ter sua política externa própria, política econômica, etc. Né? E a gente também tem, eu não posso dizer assim que é um grupo, mas pelo menos a Turquia funcionando ali como um grupo à parte, né? Em que a gente vê várias tensões, aí sim de uma forma mais antagônica até, não só quanto aos Estados Unidos, quanto ao resto da Europa. Apesar de fazer parte da OTAN e do Ocidente ali, pelo menos em certa parte, né? Então, assim, você vai falar, porra, mas você não falou que são três grupos? Mas o que eu mais quis dizer é centros de poder, tá? Quanto à Turquia, eu já vou deixar ela um pouco mais de lado agora, porque não só por ser só um país, mas ela já é mais sabido que tem esse papel antagônico, esse papel dúbio, né? Alguns, né, nos Estados Unidos se chamam de wild card, né? E já é um pouco mais difundido que esse papel vamos chamar de coringa, né? Que a Turquia tem. Mas uma coisa que o pessoal não vê muito, né? Não enxerga, é a questão dessa disputa com o bloco pan-europeu. Não é esse nome exatamente, eu estou chamando ele dessa forma, tá? Só para deixar claro aqui. Então, esse é um ponto que o pessoal não presta muita atenção. Eu vou voltar aqui a algumas coisas. Eu tenho a impressão de já ter falado isso em alguns vídeos mais antigos lá, que eu já falei sobre o ponto de que a Alemanha, até alguns anos atrás, a própria Deutsche Welle, que é uma mídia até pró-americana, não diria pró-americana, mas pró essa união, né?
mais globalista, a gente pode chamar também para alguns. É, eles fizeram uma grande pesquisa ali e na época, ali foi em 2019, a pesquisa deu que a população alemã já está em dúvida. Um terço em cada bloco, um terço da população era a favor de se manter mais parceira mesmo dos Estados Unidos, um terço se aproximar mais da China, e aí eu vou dizer assim, mais do Oriente, ou o bloco multipolar, né, a gente pode dizer dessa forma, e um terço queria se manter independente, né, um pouco entre cada um. Isso para um país que é basicamente um dos principais pilares do Ocidente é uma derrota gravíssima para os Estados Unidos. Então, a partir disso também, mais ou menos naquela época, isso teve um impacto com certeza, né? E aí os Estados Unidos começou a tratar já de tomar algumas posturas para tratar isso de volta. Porque assim, é claro, quando você tem um parceiro, que o cara tá ficando cada vez mais forte, mais independente, que não quer mais saber de você, se você acha ele importante, se você tem algum interesse nele, você vai querer mitigar essa independência para ele continuar ligado a você. É natural, é óbvio, né? É lógico. Então, na perspectiva americana, faz sentido isso, né? Eu diria até que é relativamente, pelos interesses americanos, é certo, né? Você tentar mitigar os interesses dos outros para seu próprio interesse, né? A gente pode ver uma série de fatores, né? E aí a gente pode até puxar um pouco mais, num panorama mais estratégico, mais negativo até também, na questão de que talvez não, né? Certamente, a pressão americana para forçar a guerra da Ucrânia e forçar a participação pesada europeia no conflito, assim, com certeza que foi também para mitigar bastante a força, né, e a vontade de ter essa postura mais independente dos países europeus. Por que eu estou falando isso também? É só a gente ver os resultados econômicos e tudo mais, mas vamos se ater aos econômicos. Os resultados que isso teve para a Alemanha só. Lembrando que a Alemanha era o grande pilar, né, a potência econômica europeia, é quem sustenta ainda, basicamente, a União Europeia. Se a gente vê os resultados até agora econômicos, primeiro com a pandemia e logo em seguida com a porrada da guerra da Ucrânia, assim, a Alemanha, se a gente for parar para analisar, talvez eles não sejam mais uma superpotência econômica, talvez eles não sejam mais suficientemente poderosos economicamente para a gente falar que eles são o pilar da União Europeia. Talvez, na verdade, a instituição em si, tudo bem, mas pela postura mais de líder do bloco, isso que eu quero dizer. Tá? Esse é um ponto, porque a economia alemã está retraindo muito. Eles, por conta da guerra da Ucrânia, perderam acesso à energia abundante e barata, que é o sangue, né, que corre nas veias da indústria, que a indústria alemã era uma das mais fortes ali. Isso foi completamente cerceado, se a gente for pensar, com ordens de quem? Dos americanos, que forçaram a Alemanha a participar desse conflito, né, que eles forçaram a ocorrer esse conflito também. O que acontece com isso? A Alemanha perde sua capacidade econômica, claro, não totalmente, né, é óbvio, mas hoje a gente vê a Alemanha ficando cada vez mais dependente da ajuda americana. Não a ajuda financeira necessariamente, mas o fornecimento do gás que eles usavam russo, né, em abundância, estão tendo que comprar mais caro dos americanos. Então é bom duas vezes para os americanos, tanto pela dependência quanto pelo lucro em si. Né? Então é só um exemplo simples, mas do que já mostra um pouco disso. A França, que também por sua vez ocorre a mesma coisa, mas a França funciona diferente, eles estão tentando ainda se segurar. Mas os americanos também estão realizando um monte de pressões. Isso é a parte palpável, a parte mais do hard power, a gente pode dizer assim, a parte mais prática. Mas a gente também pode levar em conta que provavelmente, aí já não tem como, é totalmente ilação minha, tá? Pode ser ou pode não ser. Mas a gente não tem como descartar a hipótese também da participação deles em movimentos sociais ali, como a guerra híbrida que a gente sabe que ocorre. Né? Fizeram isso com vários tantos outros países, por que eles não podem fazer lá? Ia ser só mais um alvo. Fizeram aqui no Brasil já. Então, o que limitaria, o que impediria eles de fazerem o mesmo lá na Europa? Vamos supor, tá? Não estou falando que é o caso, mas vamos supor que essas últimas manifestações violentas que tiveram lá na França, com relação à morte de um muçulmano lá, né, se não me engano foi o último caso,
Vamos supor que isso foi, de certa forma, orquestrado ali com a ajuda americana. Talvez não o caso em si, mas as manifestações, que é o que eles geralmente fazem, né? Aproveitam um caso para agir em cima. Vamos supor que fosse. Realmente enfraqueceu bastante o poder francês. Não só o poder político ali, né? E a legitimidade, a força, né, do líder francês, mas coloca em xeque um monte de coisas ali, né? Aí vamos supor o caso mais prático também agora, desses últimos dias. O caso do Gabão lá. Vamos supor, eles incentivaram o golpe de Estado ali dos militares do Gabão, gaboneses, acho, para depor o sistema todo ali que era totalmente, vamos dizer assim, até vassalo francês. E no lugar entra um pró-ocidental, pró-americano, vamos dizer assim, né? Você continua no bloco de poder do Ocidente como um todo, só que já não está mais favorecendo, né, os franceses e está favorecendo agora os americanos. Né? Isso tem os impactos econômicos importantes também. Então, eu estou colocando um monte de pontos aqui que acho que já deu para entender um pouco a ideia. Né? Eu estou vendo que já está ficando um pouco extenso aqui, então eu não consegui, sinto muito, pessoal, não consegui deixar de uma forma curta. Mas vamos continuar aqui porque eu acho extremamente relevante colocar tudo isso que eu estou falando. Até por isso que eu sempre falo bastante, tá? Mas vamos lá. O pessoal pode falar, porra, mas você está falando um monte de coisa aí que, pô, é meio forçado, né, cara? Ah, tem questões morais, porque são os valores ocidentais, e eles são aliados já desde a Segunda Guerra, eles são capitalistas e lutaram contra os comunistas e tudo mais. Pode falar um monte de coisa assim. Só que agora eu vou dar um exemplo prático, dois exemplos práticos, na verdade, do porquê isso não está nem aí. E depois eu vou falar mais uma coisa. Vocês devem lembrar, né, os curdos ali na Síria, né, toda a questão ali do Rojava, tudo mais. Vamos pensar aqui. Os curdos ali, eles estão lutando contra quem? Além de, teoricamente, estarem lutando contra o regime do Bashar al-Assad, que é o presidente da Síria, estão lutando também contra os rebeldes sírios, que são apoiados principalmente por quem? Pela Turquia. A Turquia é parte da OTAN também, e está apoiando esses rebeldes sírios ali. E quem que apoiou desde o começo os curdos? A coalizão internacional, que é basicamente quem? Estados Unidos, aí tem, né, os britânicos, os alemães, franceses e mais um ou outro. Então, vejam, nessa disputa aí, dois lados diferentes da OTAN estão apoiando lados diferentes nesse conflito. Já começa por aí. Como você pode fazer parte de uma aliança em que o seu aliado está apoiando o seu inimigo em um outro conflito? Percebam que não tem muito essa questão de moral, honra, dignidade, os costumes. O caralho, não tem nada a ver. É tudo interesse. Tá? E até ali, no mesmo caso ali agora, a gente pode ver. Esses dias que estão ocorrendo confrontos. Caramba, enrolei toda a língua. Mas estão rolando confrontos entre esses rebeldes apoiados pela Turquia e os curdos. Os próprios aliados estão atacando um ao outro. Não diretamente, claro, mas a aviação da coalizão internacional está atacando esses rebeldes pró-turcos e os pró-turcos estão fazendo uma grande operação contra os curdos, que são apoiados pela coalizão. Então percebam, como assim, né? Aí eu volto também, já que a gente está falando, a mesma coisa lá na África. Porra, seu aliado tem países, vamos dizer assim, vassalos, né? Na África ali, que ele se beneficia, tá uma situação bem colonial mesmo. Aí você vai lá e incentiva um golpe de Estado contra ele. Mas ele não é seu aliado? Então, assim, é tudo jogo de interesses. E os interesses ali são conflitantes. Porque a França tem uma vontade de ser mais independente. Tanto que, se vocês lembrarem, ou quem não viu vai ficar sabendo agora, o Macron ele até pediu para participar da cúpula dos BRICS. Não para fazer parte do BRICS necessariamente, mas já para demonstrar uma aproximação, dele querer ter uma postura mais independente, mais de equidistância com o Oriente e com os Estados Unidos. Em vez de ser totalmente preso, vamos dizer assim, ao Ocidente, aos Estados Unidos em si. Tá? Percebam como é complicado esse negócio, né? Como é complexo. Apesar de ser parceiro e aliado dos Estados Unidos, tem isso aí. E a gente pode dar outros exemplos ainda mais. Eu lembrei agora. Se você lembrar também o exemplo da AUKUS. O que era a AUKUS, para quem não sabe ou quem não lembra? A AUKUS foi uma parceria, né, que os Estados Unidos, a Inglaterra e a Austrália fizeram para proporcionar submarinos nucleares para a Austrália. Só que qual que é o problema?
Isso foi uma puta costurada que deram na França, porque a França já tinha um acordo com a Austrália para fornecer submarinos para eles também. Só que os americanos e os britânicos tesouraram, falaram, dane-se o seu acordo e a gente vai fazer o nosso. E os australianos também, como bons vassalos também, acataram e seguiram esse plano novo, tá? Isso ferrou muito com a França, não só militarmente, mas economicamente, porque tudo que gira na indústria bélica são grandes volumes, são grandes montantes, é bastante grana que rola. E não só a grana da produção ali, do negócio. Pensa quantas milhares de pessoas não são empregadas direta e indiretamente com a indústria de defesa. Então, cada contrato desses é uma sobrevida que tem para essa indústria. Se você ficar sem contrato, o pessoal vai trabalhar com o quê? Aí é mandado embora, fica a gente desempregada e tudo mais, né? A economia fica mais desacelerada, né? Quando corta um contrato desses. E o inverso também, quando contrata, ela gira, né? Então, foi uma puta tesourada que os americanos deram nos franceses. Então, isso mostra também bastante isso. Inclusive, esses dias também saiu uma reportagem que o Sarkozy, que é um ex-presidente da França, foi ele que fez aquela parceria com o Lula no primeiro mandato dele, né? Do programa de submarinos brasileiros agora, né? Ele falou que os próprios americanos sabotam bastante esse projeto todo, eles não querem, né, o Brasil se desenvolver nessa área, mesmo com a parceria francesa, né, eles não querem isso, eles boicotam, mesmo sendo com os franceses, tá? Isso eu já sabia, porque eu falei até com vocês aqui, num vídeo bem antigo também, de 2021, um vídeo que eu fui conhecer o projeto, né, nuclear, do submarino nuclear brasileiro, e o almirante, que é o comandante, era pelo menos o comandante da instituição, ali da organização militar, ele falou pra gente isso. Falou, mesmo que fosse um mísero parafuso que viesse dos Estados Unidos, se falasse lá, é pra Marinha do Brasil, os caras cancelam. Aí, apesar de ser um boicote ao Brasil, é também a França, porque é uma parceria nossa com a França. E tudo isso eles impediam. Então, o que eu estou falando aqui é justamente isso. Apesar de serem aliados, os estratégicos e tudo mais, eles jogam um contra o outro também, tá? Então é nesse sentido que eu quero falar para vocês. O pessoal acha que tudo é parceiro, são um abraçado com o outro e tudo mais, mas não é verdade. Isso não ocorre. Existem interesses convergentes e divergentes. Quando é convergente, maravilha, a gente trabalha junto, e quando não é, dane-se você. É uma disputa aí. Quem levar melhor, maravilha. Entendeu? E é isso que eu queria fazer vocês pensarem bastante hoje. Porque isso, eu dei alguns exemplos aqui de uma forma bem rápida, mas vocês podem ver muitos outros por aí. É todo dia rolando isso. Várias notícias que a gente vê internacionais é o tempo todo sobre isso, tá? Então eu espero que vocês até prestem mais atenção quanto a isso, tá bom? Só para encerrar aqui, como um bônus, vamos dizer assim, né? Isso até é uma coisa que eu estava pensando antes de fazer o vídeo aqui. Existe uma grande diferença, né, entre tanto os globalistas quanto os multipolaristas, né? Que a gente pode ver também existe um grande paralelo aí. Não é para levar totalmente ou tão certamente isso aqui que eu vou falar agora, mas basicamente os globalistas eles são basicamente totalmente idealistas da forma técnica das relações internacionais, que eu já comentei aqui no outro vídeo também sobre a vertente americana, né, dessa abordagem, e o lado multipolarista, que é encabeçada pela China, pela Rússia e tal, o Brasil participa também de certa forma, geralmente, né, assim, a gente pode generalizar, mas mais ou menos, são realistas, né, na vertente teórica das relações internacionais. O que acontece? É um pouco inverso ao que seria tecnicamente, porque os idealistas, eles são favoráveis à internacionalização de uma forma assim, que todos podem trabalhar junto, que aí vocês é tudo convergente, fica todo mundo amiguinho. E os realistas falam que não dá pra confiar em ninguém, é cada um por si e você tem que fazer o melhor por você mesmo. Só que na prática, até por conta disso, o que acontece é, os idealistas eles acabam sendo puta hipócritas, que eles se utilizam dessa comunhão para cada um angariar o melhor para si, ou seja, de uma forma meio, como posso dizer, egoísta para o seu país, né? Essas palavras não são ideais, mas acontece dessa forma. Enquanto uma boa parte desses países realistas, eles são assim, tipo, eu não confio em ninguém, mas, pô, você tá aqui comigo faz esse tempo todo e até agora você não deu mancada, então tá bom. Quer ser meu parceiro? Tá bom, vamos junto. Então, o que acontece?
Isso é uma coisa que eu falei também em outro vídeo. Eu tô fazendo várias ligações com outros vídeos, né? É um dos motivos pelo qual tanto a China quanto a Rússia têm ganhado tanto apoio internacional de vários países por aí, especialmente na África. Por quê? Eles têm se mostrado parceiros muito mais confiáveis. Tá? Não estou falando aqui que eles são bonzinhos e que os Estados Unidos e os europeus são malvados. Não estou falando nada disso. Eu estou falando que assim, os Estados Unidos já deu milhares de exemplos de que não são confiáveis como parceiros. Pô, é só ver o Vietnã do Sul, o antigo governo afegão. A, bom, vários casos, né? Não vou ficar me estendendo aqui. Enquanto os russos, tirando o caso, na minha cabeça, pelo menos, da Armênia, até hoje eles se mostraram bastante fiéis assim, aos seus parceiros. A Síria, a vários também. Quase todos os países que falam, vamos ser parceiro, os russos vão lá e bancam, né, a parceria. Então, apesar de eles serem realistas, de não confiar em ninguém, mais ou menos, né, teoricamente isso, eles vão lá. Né, então, isso também tem bastante a ver. Por o quê? Né, voltando ao assunto do vídeo, que dentro do grupo idealista, né, globalista, exista essa disputa toda. Porque é meio que cada um por si, fingindo ser todo mundo amiguinho, mas cada um pegando o seu, entendeu? Eu tô falando isso assim, bem de uma forma bem genérica, tá? É só para passar a ideia mesmo de uma forma fácil para entender, mas não é. Eu tô generalizando, né? Tô falando de uma forma muito simplificada, né? O negócio é muito mais complexo, tá? Mas é só para já passar um pouco a ideia aqui para vocês. Aí vocês conseguem ir vendo as coisas de vocês aí, pesquisando tudo mais, estudando, e vão entender um pouco, ou pelo menos já ter essa ideia na cabeça para fundamentar a conclusão de vocês, tá? Então é isso. Eu já falei pra caramba, hoje falei bem mais do que eu esperava, mas o importante é passar a ideia aqui e eu acho que eu já passei, né? Aí vocês falem pra mim aí nos comentários se deu pra entender ou não, ou se eu falei muito, muito, muito e não deu pra entender, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha dado pra entender a ideia, né? E que tenha dado pra compreender mesmo a moral da história, mas pegando mesmo assim o apanhado geral do que eu falei, né? Porque eu tentei falar de uma forma fácil, porque isso tudo que eu falei, não à toa eu fiz links com vários vídeos, porque isso aqui é importante para entender muitas coisas que estão rolando no mundo e assim várias mecânicas do que ocorre, né, nas relações internacionais no sistema internacional, tá? Que é como a gente fala o mundo, né, os países aí. Então, eu espero que tenha dado para entender essa ideia que eu quis passar hoje, né? Eu sei que é bastante coisa, falei bastante, né? E eu já convido aqui, se você for novo no canal, se você ainda não for inscrito, né, que você se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, né? Obrigado para quem assistiu até aqui, né? Peço para deixarem o like, que o YouTube vai entender que é um vídeo bom e manda para mais pessoas, né? Qualquer sugestão de assunto, qualquer informação essa que vocês tiverem também, fica à vontade para deixar aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com sua família, com quem você sabe que tem a aprender com esse vídeo aqui, né? Absorver bastante as informações que eu falei aqui, quem gosta desses assuntos e tudo mais, né? E se você tiver vontade de ajudar o nosso trabalho aqui, né, se tiver a condição também, né, fique à vontade, eu vou ficar muito grato, né, se você puder, não só o super chat, o super like, sei lá, aqui, mas se você puder se tornar membro do canal, tá? Porque o YouTube também vai entender que é um canal legal, que fala coisas bacanas e também mostra para mais pessoas. Então ajuda o canal a crescer, que é o grande intuito aqui, não é enriquecer nem nada, né, mas é passar esse tipo de informação desse vídeo de hoje para mais pessoas, né, ajudando o pessoal a construir uma consciência um pouco mais, não sei como dar um adjetivo bom, né, mas assim, ajudar o pessoal a ter uma noção melhor das coisas aqui, especialmente no âmbito internacional e estratégico, né, um pouco militar, tá? Porque a gente vê muita besteira sendo dita por aí, né? E é por isso que é tão importante não só esse canal aqui, né, mas os nossos parceiros também crescerem e atingir cada vez mais pessoas, tá bom? Então eu conto com a sua ajuda para isso. Então hoje é isso, pessoal. Mais uma vez, espero que tenha sido um bom vídeo para vocês, espero que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Então, até mais